A mulher, geralmente, ela se abate mais ao fim do relacionamento. Então, ela cai, ela fica mais deprimida, ela fica mal. Mas a mulher, ela tem uma capacidade de se recompor muito maior. Então, dali um tempinho, ela começa a investir nela, a se cuidar mais. Então, ela capricha mais na academia, ela capricha mais no visual dela, ela vai fazer mais cursos, ela se torna mais atenciosa com a profissão. Então, ela tem uma queda inicial e depois ela costuma melhorar muito a sua vida. O homem, ele se deslumbra com a solteirice e dele enfia o pé na jaca. Então, geralmente já tem alguma vivência aí, alguns anos, muitas vezes uma tranquilidade financeira um pouco maior. Então, é farra, é festa, tudo é fácil, tudo é divertido e tal. Então, ele vem, daí ele para de cuidar da profissão dele, ele para de cuidar da sua saúde, ele para de cuidar, às vezes, de dar atenção suficiente aos seus filhos. E daí chega uma hora que aquilo cansa. E você vê que você está sozinho e que você lascou com tudo que você tinha que estava funcionando antes. Né? E daí o homem cai. Então o homem cai mais tardiamente e de um jeito bem pior. Porque ele cai porque ele complicou tudo que ele estava tendo, que era funcional antes. Né? A mulher cai no começo e daí ela torna as coisas cada vez mais funcionais. Então, a mulher supera mais rapidamente. As mulheres foram acostumadas, e aí há uma discrepância. Eu sempre digo assim, né, essa questão de, né, por toda a história da humanidade sempre foi vantagem nascer homem, ser homem. Então é como se a vida fosse uma montanha e você nascer homem, você já nascia lá sentado numa cadeirinha no meio da montanha, com uma vista bonita, cheia de nuvens aparecendo embaixo, parece um tapete de algodão. E as mulheres geralmente nasciam lá na base da montanha. E iam, mudava alguma conjuntura, tinham que voltar para a base. Elas se acostumaram a lutar e a se movimentar. Tanto que você vê, se você examinar a própria questão da nossa cidade, você vai no comércio, as lojas mais bonitas, mais modernas, mais arrojadas pertencem exclusivamente a mulheres. Então as mulheres se acostumaram ao movimento, a recomeçar, a lutar, a enfrentar, tanto que a gente criou uma discrepância muito grande. Nós chegamos a ter cursos de medicina que chega a ter 90% de mulheres. Antes era uma área predominantemente masculina, mas praticamente todos os cursos de medicina há um número significativamente maior de mulheres. Mulheres são as que mais entram na faculdade, independente do curso, as que mais fazem curso de medicina, um dos cursos mais sonhados. As mulheres são a que mais faz doutorado. E os homens parece que no mesmo tempo foram murchando. Então a gente atende muito problema de relacionamento que o cara tá paralisado. É como se agora, eu tava sentado na minha cadeirinha porque era bem confortável, a minha mulher me passou e foi embora. E daí ele descobriu que as pernas dele não se movimentam, porque ele acostumou a não se movimentar, porque estava muito cômodo para ele. Então criou um novo problema de relacionamento, dos casais, justamente porque as mulheres têm essa capacidade de resiliência, de se reerguer. Essa é a palavra. E daí essa capacidade, tem gerado muitos benefícios aí, só que criou essa discrepância, assim, muitas mulheres fortes para muitos homens fracos. Há muito que eu tenho essa percepção também, né? Fala-se da mulher, o sexo frágil. Nós estamos falando de uma questão física, né? A mulher pode ser sim mais frágil que o homem fisicamente. Só que a gente não vive mais numa sociedade onde a força física é preponderante, né? A força mental, a resiliência hoje é muito mais importante, né? E eu também noto, Silvio, que as mulheres, elas amadurecem muito antes que os homens, né? Você vê uma menina de 12, 13 anos, ela já é adulta, ela já tem um papo de adulta, ela já está preparada para uma vida de adulta. E muitas vezes os homens são moleque ainda, né? Demoram muito tempo, e eu me reconheço nisso também. Eu tenho 42 anos e às vezes eu percebo que ainda não amadureci tudo que eu precisava ter amadurecido, né? Então, realmente, eu percebo que no jeito que as coisas estão hoje, a mulher está muito mais habilitada a se fortalecer do que o homem. Isso é fato. Você entrou num ponto bem curioso. Não há tanta clareza sobre o tema, mas eu atribuo que muito pode ser em função do próprio relógio biológico. O homem não tinha a pressão do relógio biológico para transmitir seus genes, para ser pai.
E a mulher tinha muito, hoje com a evolução da medicina, isso avançou bastante, mas ela tinha como se fosse um divisor de águas, tipo, se não deu até os 30, não vai dar mais, né? Passou o tempo. Então, por muitos anos, isso virou um marco. Então, a mulher, ela tinha que se antecipar, né? Então, opa, ela tá com 25, ela pensou, opa, se levar um ano para conhecer alguém, um ano e pouco, mais um ano e pouco de namoro para você poder casar, daí leva mais um ano para ter o primeiro filho, mais o segundo filho, pô, chegou nos 30. Então, ela tinha que, muitas vezes, né, se desenvolver mais rapidamente. E os estudos geralmente dizem que na vida adulta, em média, a mulher tem 5 anos a mais de maturidade do que o homem. Só que você vê isso na infância. Eu perguntei para uma conhecida minha, que é professora de primeiro ano primário, né? E ela estava interagindo com o filho pediu para ela amarrar o calçado. Daí ela pediu, amarra você. Ele falou, mas sabe que eu não sei. Daí eu perguntei para ela por curiosidade, sabendo que na vida adulta há uma diferença grande. Eu falei, você dá aula para as crianças da idade dele? Sim. Quantas meninas amarram o próprio calçado? Daí ela falou, eu acho que todas. E quantos meninos? Nenhum, porque eles vêm pedir para mim, eu peço para as meninas ajudarem. Então você vê que muito precocemente, então provavelmente as mulheres mais precoces acabavam transmitindo mais seus genes e criaram linhagens mais precoces. E daí na vida adulta, em média, ambos sendo normais para a idade, 5 anos de diferença. Uma mulher mais madura para a idade com um cara mais imaturo pode virar em 10. Né? Se é uma mulher bem imatura com um cara bem maduro, de repente tem uma idade que se aproxima. Então você pega 25 anos de idade. A mulher de 25 anos de idade, geralmente ela já se formou, ela já deve estar acabando ou acabou uma pós, ela está já pensando no próximo passo profissional e o cara está muitas vezes focado em tomar porre com os amigos e jogar videogame, né? Porque vai levando mais na flauta coisa, mais sem pressa. Então daí namora uma mulher de 25 com um cara de 25, ele acha que ela é uma chata, que quer ser a mãe dele e ficar dando ordem, e ela acha que ele é um crianção, um adolescente grande. Né? Então por isso que você vê que às vezes eles ficam batendo na mesma tecla, brigando, ele de achar que ela está sendo muito chata, ela de achar que ele está sendo muito infantil. Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link para o episódio completo está aqui embaixo, na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.